Olá! Bem-vindo a mais uma maravilhosa historinha de dormir. O canal onde o mais importante é a fantasia e não a tela do seu celular. Para ser o primeiro a saber quando as próximas histórias chegarem, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se você tem alguma sugestão de história, escreva lá embaixo nos comentários. Agora vamos lá, que lá vem mais uma história. E finalmente ela completou 15 anos. Bem, agora você já é adulta, disse a velha viúva que era sua avó. Então, deixe-me enfeitá-la como as suas outras irmãs. E a avó colocou uma coroa de lírios brancos em seus cabelos, e cada pétala da flor era metade de uma pérola. Então, a boa senhora ordenou que 8 grandes ostras fossem presas à cauda da princesa a evidenciar sua alta nobreza. Mas elas machucam muito, disse a pequena sereia. A nobreza deve suportar a dor, respondeu a boa senhora. Com alegria ela teria sacudido toda aquela grandeza e colocado de lado a pesada coroa. As flores vermelhas que cultivava em seu jardim lhe teriam sido muito mais apropriadas, mas de nada adiantava. Então ela disse adeus e subiu, tão leve como uma bolha, à superfície da água. O sol já tinha ido dormir quando ela levantou a cabeça acima das ondas. Mas as nuvens estavam tingidas de vermelho e dourado, e através do crepúsculo cintilante, a estrela da noite brilhava com todo o seu esplendor. O mar estava calmo e a atmosfera estava leve e fresca. Um grande navio, com 3 mastros, se estendia tranquilo sobre as águas, com apenas uma vela levantada, porque não havia nenhuma brisa, e os marinheiros estavam ociosos no convés, enquanto outros retesavam as cordas. Havia canções e musicalidade a bordo, e à medida que a noite se aproximava, centenas de lanternas eram acesas, como se as bandeiras de todas as nações tremulassem no ar. A pequena sereia nadou até perto das janelas das cabines e, de vez em quando as ondas a levantavam, ela podia olhar dentro através das janelas transparentes como vidro. E via dentro um monte de pessoas bem vestidas. Entre elas, um jovem príncipe, o mais lindo de todos. Com olhos negros e arredondados, ele tinha apenas 16 anos de idade. E eles estavam comemorando o aniversário dele com muita alegria. Os marinheiros estavam dançando no convés, mas quando o príncipe saiu para fora da cabine, mais de centenas de foguetes subiram no ar, clareando tudo como se fosse dia. A pequena sereia ficou tão assustada que ela mergulhou para baixo das águas, e quando ela colocou a cabeça para fora novamente, parecia como se todas as estrelas do céu estivessem caindo ao lado dela. Ela nunca tinha visto fogos de artifício como aqueles antes. Sóis imensos lançavam fogo por toda parte. Esplêndidos, vagalumes voavam no céu azul e tudo era refletido no mar calmo, lá embaixo. O próprio navio estava tão iluminado que todas as pessoas, até mesmo a corda mais diminuta, poderia ser vista distinta e claramente. E o jovem príncipe lhe pareceu muito belo quando ele apertava a mão de todos os presentes e sorria para eles, enquanto a música ecoava através da noite clara. Já era muito tarde. Todavia, a pequena sereia não conseguia tirar os olhos do navio, nem do belo príncipe. As lanternas coloridas haviam se apagado, foguetes não subiam mais para o ar e o canhão havia cessado de atirar. Mas o mar ficou inquieto, e um gemido, um som de alguém resmungando, podia ser ouvido debaixo das ondas. Era uma pequena sereia que havia ficado perto da janela da cabine, balançando para cima e para baixo sob a água, o que permitia que ela olhasse dentro.
Depois de algum tempo, as velas foram rapidamente desfraldadas e o navio real prosseguiu a sua viagem. Mas logo as ondas subiram mais altas, nuvens pesadas escureciam o céu e um relâmpago brilhou na distância. Uma tempestade assustadora estava se aproximando. Mais uma vez, as velas foram erizadas e o grande navio prosseguiu em sua rota de viagem sob o mar furioso. As ondas tinham as alturas das montanhas e subiam mais altas que o mastro, mas o navio mergulhava como se fosse um cisne entre elas. E depois voltava a subir, criando majestosas cristas de espuma. Para a pequena sereia, tudo era uma grande alegria, mas não para os marinheiros. De repente, o navio rangeu e começou a gemer. As pranchas espessas abriam caminho sob o chicoteamento do mar que estourava em cima do convés. O mastro principal foi reduzido a destroços como se fosse um junco. O navio começou a pender de lado e a água invadia tudo. A pequena sereia agora percebia que a tripulação corria perigo. Até ela mesma tinha que ter cuidado para evitar as vigas e as tábuas do naufrágio que se espalhavam pela superfície. Em determinados momentos, a escuridão era tanta que ela não conseguia enxergar um único objeto, mas o clarão de um relâmpago mostrava toda a paisagem. Ela podia ver todos que estavam a bordo, com exceção do príncipe. Quando o navio se rompeu, ela tinha visto quando ele naufragou nas ondas profundas, e ela ficou feliz porque pensou que ele agora estaria em sua companhia. E então ela se lembrou que os seres humanos não podiam viver dentro da água, de modo que quando ele descesse até o palácio de seu pai, ele já estaria morto. Mas ele não deveria morrer. Então, ela nadou no meio das vigas e das tábuas que estavam espalhadas pela superfície do mar, esquecendo-se de que elas poderiam esmagá-la em pedacinhos. Então, ela mergulhou profundamente sobre as águas escuras, subindo e descendo com o movimento das ondas, até que, finalmente, ela conseguiu alcançar o príncipe, que rapidamente perdia a força de nadar naquele mar tempestuoso. Seus braços e pernas já não aguentavam mais. Seus lindos olhos negros estavam fechados e ele teria morrido se a pequena sereia não tivesse vindo ajudá-lo. Ela manteve a cabeça dele fora da água, permitindo que as ondas o levassem para onde quisessem. Pela manhã, a tempestade já havia passado, mas do navio nenhum único fragmento podia ser visto. O sol subia vermelho e reluzente da água e seus raios traziam de volta os tons de vitalidade no rosto do príncipe, mas seus olhos permaneciam fechados. A pequena sereia beijou-lhe a testa alta e macia e ajeitou seus cabelos úmidos. Para ela, ele parecia a estátua de mármore que ela tinha em seu pequeno jardim, e tornou a beijá-lo, e desejava que ele estivesse vivo. De repente, a paisagem terrestre se desenhou diante dela. Ela via as montanhas azuis e majestosas, sobre as quais a neve branca descansava, como se um bando de cisnes tivesse pousado sobre elas. Perto do litoral, havia lindas florestas verdes, e nas proximidades ficava uma construção alta, porém ela não conseguia dizer se era uma igreja ou um convento. Pés de laranja e de limão cresciam no jardim, e na frente das portas estendiam-se majestosas palmeiras. O mar, nesse ponto, formava uma pequena baía, onde a água era muito calma, porém muito profunda. Então, ela nadou com o belo príncipe até a praia, que era coberta por uma areia fina e branca, e ali ela o depositou sob o calor do sol, tomando cuidado de levantar a cabeça dele mais alto que o corpo. Os sinos tocavam naquele edifício imenso e branco, e um grupo de garotas vieram até o jardim.
A pequena sereia nadou um pouco mais além da praia e ficou sentada entre algumas pedras altas que se elevavam da água. Então, ela cobriu a cabeça e o pescoço com a espuma do mar, de modo que o seu pequeno rostinho não podia ser visto, e ficou observando para ver o que tinha acontecido com o pobre príncipe. Ela não precisou esperar muito, até que viu uma garota se aproximar do lugar onde ele havia ficado. A princípio, ela pareceu assustada, mas apenas por alguns momentos. Depois, foi buscar algumas pessoas e a pequena sereia viu quando o príncipe voltou à vida novamente e sorria para aqueles que estavam em volta dele. Mas para ela, não enviou nenhum sorriso. Ele não sabia que ela havia salvo sua vida. Isso fez com que ela ficasse muito triste. E quando ele foi conduzido de volta para o grande edifício, ela mergulhou tristemente para dentro da água e voltou para o castelo de seu pai.